Vez ou outra essa discussão volta. Afinal, filme de super-herói já é um gênero ou ainda uma nomenclatura para separá-lo um pouco de outros gêneros? Vamos lá conversar um pouco sobre isso e tentar entender o meu ponto de vista. Só que antes, rapidinho, já se inscreve no canal, eu estou fazendo vídeos de segunda a sábado aqui e a sua inscrição vai ajudar bastante esse canal continuar acontecendo. E quando achar que eu mereça, deixa aquele like nesse ou em outros vídeos. Não se furte a comentar e colocar o seu ponto de vista aqui embaixo nessa caixinha de comentários, tá? Seguinte, importante, existem os gêneros base do cinema, né? Do cinema, da TV, da literatura, enfim, de tudo. Basicamente são drama, comédia, ação, aventura, suspense, fantasia, pornô, documentário, por aí vai. Um gênero basicamente ele é definido por uma estrutura ou por elementos que o sustentam. Comédia, por exemplo, pode ter ou não crítica social, só que tem que ser a partir do humor, ou pode ser só o humor pelo humor e pronto. A fantasia vai ter aí uma história focada em um universo totalmente ou parcialmente criado, com bases plenas no real ou totalmente fora dele. Suspense precisa segurar alguns detalhes ali que não nos deixam antecipar o que está por vir e, enfim, por aí vai. Vale observar desde já que não existe filme sem gênero, assim como os filmes não precisam ter apenas um gênero. Hoje em dia isso é muito raro, inclusive, mas daqui a pouco eu volto nesse assunto quando eu for falar de filme de gênero. Existem também os subgêneros que nasceram ao longo da história e permanecem como subgênero ou, de fato, viraram um gênero, perdendo aí essa alcunha de sub, de tão grandes que eles se tornaram para a indústria cinematográfica ou para a cultura pop como um todo, ou porque também redefiniram todas as bases de um gênero principal a ponto de ganharem vida própria, né, e fazer aí, sei lá, um filme ser percebido único e exclusivamente a partir dele. De novo, seja por caráter estético, seja por caráter de assunto popular. Essa mesma discussão, ela existia, ela sempre volta ali, por exemplo, em meados dos anos 80, ela era atrelada aos filmes de ficção científica. Ora a ficção científica era gênero, ora a ficção científica era subgênero, e hoje acho que nem se discute mais, é gênero e pronto. O que combina inclusive com a virada histórica de um Blade Runner que passa de ser odiado a cultuado no melhor sentido aí dessa palavra. O que é ficção científica se não uma aventura? Ou quem sabe uma fantasia, ou então uma ação, ou um drama, ou um romance também. O que define filmes serem ficção científica como questão de tempo, que tem muito de drama e romance no seu DNA, e também o Ex Machina, que tem muito suspense ali no seu DNA, ou até o próprio Blade Runner, que tem muito suspense, drama, ação e aventura na sua história, né, nesse DNA que eu estou brincando aqui. Apesar desses gêneros circularem nesses filmes, conseguimos, a partir dos elementos bem estruturados, delimitá-los como sci-fi, e há pouca discussão sobre isso, como por exemplo a viagem do tempo, o lance dos robôs, o lance da inteligência artificial, enfim, são muitos elementos que fazem esses filmes pertencerem ali à caixinha da ficção científica. Sendo assim, chegamos aos filmes de super-heróis. Os principais argumentos eles já foram colocados no preâmbulo que eu fiz agora, não sei se você percebeu. Filme de super-herói, ele já tem uma estrutura base, já tem elementos que o definem como tal, como por exemplo, o simples fato de haver um super-herói ou uma super-heroína no seu contexto. Mesmo que esse contexto pertença a um terror, ação, suspense ou drama, tá lá, já tem uma estrutura muito bem definida do que é um filme de super-herói. Seja o gênero que for que esteja circundando ele ali, né? O que antes era definido apenas como fantasia, desde o amplo alcance que os filmes de super-herói têm hoje, o poder no imaginário popular também, e a necessidade de observá-los como parte de um estilo, a fim de não colocá-los em comparações descabidas, faz sim esses filmes serem um gênero e não mais um subgênero ou simples subcategorização, muitas vezes jocosa. Então, às vezes, há um preconceito aí rolando. Talvez, mas eu acho que há também quando não querem fazer isso se tornar um gênero de fato. Assim como o faroeste, que saiu da aventura a ponto de se tornar quase que um estilo estético na moda, nas expressões, na maneira de encarar o mundo. Os filmes de quadrinhos, né, os filmes de super-heróis, também alcançaram esse patamar. Tem moda ditada por esses filmes, tem gostos pessoais ditados por esses filmes, tem nichos, tem grupos sendo formados por tais, e fora isso também, existe ali um estilo estético muito bem definido dentro da cinematografia em si. Tão bem definido que quando alguns filmes como o Logan, por exemplo, rompem um pouco o estilo matriz do super-herói,
facilmente é percebido como diferente, mesmo dentro do meio dele, e mesmo que ainda pertença a um lugar comum desse meio, o que me leva ao segundo ponto. Não é porque filmes como Logan, Brightburn, Homem-Formiga ou alguns outros tenham em seu DNA outros gêneros que muitas vezes coloquem ele talvez até em xeque de terem essa unicidade do gênero principal que eles, sei lá, podem ter deixado de pertencer porque tem muitos outros gêneros circundando ali, e aí eles romperam com o movimento estético, no caso do super-herói, que eles deixam de ter esse gênero ainda como principal, cara. Logan é faroeste também, Brightburn é terror também, e Homem-Formiga é comédia também. Mas todos têm uma matriz muito sólida, reconhecida e aceita pelo público, mesmo que alguns da mídia ainda queiram realmente discutir se é gênero, subgênero ou até nenhum dos dois. Sendo assim, como todos os gêneros, existem os filmes de gênero. Olha só essa expressão, abre aspas, viu? Filmes de gênero. Ou seja, aqueles filmes que, até de muito longe, você percebe que um gênero o domina e o representa quase que, sei lá, por 80% dos seus elementos principais. O que, diga-se de passagem, é uma conta impossível de fazer, né? Uma vez que vários elementos de fantasia são compartilhados com drama, assim como com suspense também é compartilhado com terror, assim como da aventura é compartilhado com ação, fantasia e por aí vai. Mas ainda assim, um filme de gênero é aquele que pega os elementos matriciais de um gênero específico e só existe a partir dele. Assim como existem os filmes de herói de gênero, assim como existem os faroeste de gênero, mesmo que recentes, como Bravura Indômita aí, dos irmãos Coen, e assim como existe os ficção científica de gênero, como por exemplo o Aniquilação ou aquele filme Lunar, existem também os filmes de super-herói, como eu disse, que são exclusivamente de gênero, e praticamente o gênero principal, no caso super-herói ou quadrinhos, quer que seja, domina como um todo. Precisamos reconhecer os novos movimentos como mudanças e aceitar que vemos e fazemos história. Melhor, somos a história, no melhor sentido aí dessa palavra. Precisamos perceber que escrevemos a história, que a definimos como tal, e como frutos de um tempo não somos passageiros, mas somos motoristas. Não vamos esperar aí o amanhã para que definam o óbvio como o óbvio que a gente não conseguiu definir hoje. Nós já podemos desde já fazer isso. Não vamos perder essa oportunidade. Faça, defina. Não deixe o cara que vai escrever a história de amanhã definir por você, nem por mim, nem por quem quer que seja. Não faz sentido.